É isso aí, pessoal. Nós estamos começando agora o nosso Pod Live. Você que tá em casa, você que tá nos assistindo, você que... E é isso. Fechou. Partiu. Let it go. A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Life, o seu podcast semanal favorito. E eu estou aqui com ninguém, não, nada menos da ninguém. Tipo, ninguém. Eu sou aqui com ninguém. Nada menos, Aqui com ninguém mais, ninguém menos. eu nem vou falar esse negócio, porque o português não vai fluir assim. For to say, don't forget to leave your like. Quando você conversa com algumas pessoas que falam muito inglês, elas ficam assim... Rapaz, tá certo isso? Lá, deixa o seu like, ué. Você apresenta o Guilherme, então. E eu vou falar, deixa o seu like, blá, blá, blá. A gente vai... Ah, tão legal assim. Não, pelo amor de Deus. Vamos lá. A gente põe shirts do Guilherme. A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Life, seu podcast semanal favorito. E não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo, porque em nome de Jesus esse vídeo vai edificar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? E eu tô aqui com o meu host, Kaunai. Oi, gente! E quem é esse guest especial? Hoje nós temos ninguém mais, ninguém menos do que o Guilherme, guys. Glória a Deus! Chegamos! É ele! Honra, né? Honra, porque, né? Uma coisa é a pessoa vir uma vez, outra coisa é a pessoa retornar. Significa que a gente gostou muito, nem todos têm esse privilégio. Isso aí, A gente ó. sabe disso, né? Verdade. Pode E lá duas ver vezes é porque excelência. deu certo. Exato. E o Guilherme esteve conosco um ano atrás, exatamente um ano, no nosso encontro de jovens. E hoje, embora você esteja vendo aqui... É diferente. Como que a gente Esse background. esse background diferente, é porque nós estamos no nosso retiro de jovens, o nosso primeiro. Gente, tá Bênção. demais. Power, desde ontem nós sentimos a presença de Deus. Aleluia. E o Guilherme, dessa vez, assim como da outra, ele não veio sozinho. Yes. Só que dessa vez ele veio ainda mais acompanhado, muito bem mais acompanhado do que da primeira vez. Na primeira vez, há um ano atrás, veio ele e a esposa. Sim. Nós ficamos sabendo, né, Lê, ali, acho que nós somos os primeiros a saber, ela nem tinha soltado nas redes sociais, Aham. que ela estava grávida. Não, ela agora nem já sabia estava. ainda. You sure? Aham, ela nem sabia ainda. Eu Oh, acho que ela foi descobrir no Brasil, quando voltou da viagem, né? Verdade, foi. Tava já com a Glória no forninho, quando ela veio Yes. pra cá. Olha aí, pra vocês também não sabem, a Letícia tá grávida. Não sei se deu pra ver. Graças a um ano depois. Depois... Passou a unção pra mim, entendeu? É isso aí. Yes. E aí, o que aconteceu? Eles foram pro Brasil, voltaram, e dessa vez voltaram com a Glória. Eita, Glória! Gente. Eita, Glória! E Glória maravilhosa, né? hoje de manhã, nós estamos aqui no nosso segundo dia do retiro. Hoje de manhã, a esposa dele, ela pregou aqui e foi uma bênção. Que palavra edificante, assim, que todos nós necessitávamos. Durante a tarde, nós tivemos o privilégio de conhecer a Princesa Glória. Ela matou, Gente, velho. Ela acordou. Incrível, uma bênção de Deus. E agora à noite, nós tivemos também o privilégio de ouvir mais uma vez o Guilherme pregar. Muito, como sempre, né? Tipo, todo lugar onde ele vai, Foi ele já legal. está acostumado. Muitas almas se Amém. entregando a Jesus. Aleluia, Muitas foi pessoas, bênção. muitos jovens entregando a Jesus de coração e voltando para Jesus, às vezes Amém. conhecendo Jesus pela primeira vez. Isso é lindo de ver. Mas, da última vez que ele veio, aconteceu, Gui, que um vídeo viralizou. Um dos vídeos que a gente Um postou. dos vídeos que a gente postou. Que é esse Reels. vídeo aqui, ó. Tum. Será que todo mundo tem que desviar? E aí eu falar pra Deus, principalmente com relação a casar virgem, eu falei assim, Deus, eu não vejo ninguém mais casando virgem, a galera não anda casando virgem, a galera já anda caindo. Eu falei assim, será que todo mundo tem que cair, todo mundo tem que falhar, todo Uma mundo vai regra. passar por esse processo? Eu falei assim, aí eu fiz um clamor pra Deus assim, tipo assim, será que tem como ainda casar virgem? E a resposta de Deus pra mim foi essa, case virgem e você vai dizer pra todo mundo que tem como casar virgem. Nossa. Deus estava dizendo claramente pra mim, quando você olhar à sua volta e não encontrar um exemplo, que você seja o exemplo. Quando você olhar pra alguém, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo fazendo isso, Deus está dizendo assim, faça diferente, você vai poder dizer pra todo mundo que não precisa fazer o que todo mundo faz. Então o Guilherme tá aqui, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, nunca me envolvi com balada, nunca fui de embalada, nada disso. E eu tô aqui pra dizer que tem como sim passar pela juventude e vencer o processo dela sem se prostrar ao que o mundo oferece, né? E nesse vídeo, na verdade, foi um corte que você falava um pouco sobre o fato de você ter casado solteiro. Casado solteiro. Que você casou virgem. Isso. E aí, depois de um tempo, você acabou separando e hoje você está no seu segundo casamento. Sim. Só que
A internet, principalmente hoje em dia por conta desses haters, teve muita gente que caiu em cima e teve muitos comentários das pessoas falando, como assim, a pessoa casa virgem e depois ela divorcia e tal. A nossa pergunta, já começando assim bem, né, polêmica, bem forte, é como você responde a todas essas pessoas que vêm dessa forma, com ódio pra cima de você, a todos esse tipo de comentário que eu acredito que não é apenas nesse vídeo, mas em muitos outros. Olha, eu não sei se vocês acompanharam alguns vídeos que eu vou falar sobre assuntos que estão exatamente na mesma linha. Recentemente viralizou um vídeo da ex-mulher do Kaká falando sobre a separação, dizendo assim, olha, o Kaká era maravilhoso, o Kaká era um ótimo pai, o Kaká... Eu não tinha passado por nada, mas eu não estava feliz casado, não estava feliz assim e tal, e aí a gente decidiu se separar e ela seguiu a vida com outra pessoa, acabou tendo um divórcio. Outro vídeo viralizou que é do ex-marido da Mayra Cardi, eu acho que é uma coisa assim. Ele também falou assim, olha, ela era uma mulher maravilhosa, era uma mulher linda, e aí começa a falar sobre até o corpo dela, sobre a beleza dela, e começa a exaltar muitas coisas, e falou assim, não tinha nada que faltava. Era mais a ver com ele falou assim, tinha mais a ver comigo. Então, normalmente, hoje, nós vivemos um mundo onde aquilo que as pessoas, que a Bíblia diz assim, olha, por que Moisés deu divórcio ao povo? Por conta da dureza do coração de muitas pessoas. Existem pessoas que vão ter tudo, vão ter um casamento extraordinário, vão ter uma família maravilhosa, mas vão optar por levar uma vida que não condiz com aquilo que de verdade a palavra de Deus nos ensina a viver. Então, assim, eu vivi uma vida debaixo do que a Bíblia ensinava e uma pessoa decidiu não viver a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu não posso responder por ninguém. Eu não posso responder pela pessoa que está junto comigo, não posso responder pela minha esposa, por mais que ela seja uma carne junto comigo, mas existem algumas atitudes que fogem do controle de uma pessoa. Sim. E casamento é assim. Eu acho que quando um não quer, dois não brigam. Mas quando um não quer e quer ir embora, não tem como o outro ficar insistindo. Eu fui uma pessoa que insisti muito. Quem me conhece, quem me cercou a vida inteira, sabe que eu lutei bastante pelo meu casamento. Lutei pela restauração, lutei para que o Senhor fizesse. Eu me lembro que até os meus amigos que eram pastores, eles já falam assim, Guilherme, pelo amor de Deus, você tá parecendo bobo agora já. Tipo assim, vira essa página. E aí foi quando eu fui também orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, já são mais de 3 anos separados, já são mais de 3 anos lutando por uma restauração. Eu sei que eu fiz de tudo. Então, com relação ao meu novo casamento, com relação àquilo que eu vivi, eu estou extremamente em paz, porque eu sei que eu fiz de tudo pelo meu antigo casamento para que Deus restaurasse, para que Deus fizesse. E aí quando Deus, quando eu notei que não teria mais condição de continuar aquele relacionamento, eu orei e falei, Deus, eu sei que eu lutei e fui até o fim. Eu sei que como homem os meus filhos vão saber de que não foi uma opção minha terminar esse relacionamento. Então, quando nós estamos falando exatamente sobre isso, eu entendi uma coisa uma vez que um pastor disse assim, olha, faça o certo mesmo quando o certo está errado. Então, o certo que eu acreditava deu errado. Aí, nessa hora, parece que a melhor vontade é a gente chutar o balde, né? E aí eu falei, eu vou chutar o balde, porque eu fiz as coisas tudo certo, eu nunca traí a minha mulher, eu nunca desrespeitei ela, nunca bati nela, nunca xinguei ela, nem falar alto, em tom alto com ela eu tinha falado. Então, tipo assim, mas não deu certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar acreditando naquilo que de verdade a palavra de Deus diz. E Deus ama o casamento. Eu sou uma pessoa que ama o casamento. Eu sou uma pessoa que odeia o divórcio e amo o casamento. Foi uma das piores coisas, se não a pior coisa que eu já passei na vida, foi passar por um divórcio, foi passar por algumas situações que, tipo assim, muitas pessoas falam assim, você já pensou em tirar a sua vida? Porque existem pessoas que nessas situações, eles pensam em tirar a vida, um monte de coisa. Eu falei assim, olha, eu não tive esse sentimento, mas passou bem perto disso, que eu falei assim, gente, a próxima coisa pior que pode existir aqui é a pessoa desejar a morte. De tanto que o sentimento de angústia, de depressão, tenta te aprisionar, mas eu estava blindado pelo Espírito Santo, eu tenho uma família maravilhosa. Se alguém me responder o porquê que eu consegui passar por isso, sem me envolver em pecados alheios, porque nessa hora, igual eu falei assim, as pessoas chutam o balde, né? Não, eu fiz as coisas tudo na igreja certo, nada deu certo, eu tentei ser uma pessoa certa, nada, então eu vou chutar o pau da barraca, né? Eu vou chutar o balde.
Espírito Santo de Deus falou assim, ó, se você chutar o pau da barraca, você vai ter que montar a barraca de novo, né? Se você chutar o balde, você vai ter que buscar o balde. E eu vou falar uma coisa que, quem sabe, eu acho que eu nunca compartilhei isso, assim. Enquanto eu fiquei separado, eu fiquei 3 anos separados e tinha muita opção de mulher. Muita opção. Ainda mais que eu tô falando aqui com mulher, então, hoje nós invertemos, parece que se inverteu, né? Antigamente, eram os homens que iam atrás das mulheres. Só que eu acho que por estar em falta homem, né? Então as mulheres estão, então, tipo assim, tá faltando um homem de verdade. Porque as pesquisas dizem que morre mais homem do que mulher. Nasce mais mulher do que homem. Tem mais homem virando gay, querendo mudar o que gosta do que de mulher. Então, o que acontece? Tá tendo pouco homem. Então, opção. As mulheres estão em cima de todos os homens. Então, acontece, eu era um homem cristão, um homem de Deus, que tinha ministério, um monte de coisa, tinha muita mulher em cima. Então, assim, muita mulher em cima que mandava mensagem, que queria ter um relacionamento comigo, né? E aí eu falei, quer dizer, não um relacionamento, que queria ter mais coisa comigo. Tipo assim, eu tô falando porque nem todas queriam, eu quero esse rapaz aí pra casar. Sim. Tinha uns que queriam só pra pecado mesmo, que é a intenção de muitas coisas. E aí o que acontece? Dentro de tudo isso, o coração da gente se inclina a falar assim, gente, eu vou chutar o pau da barraca e vou me deitar com essas mulheres, vou pra cama com essas mulheres, aquele monte de coisa. Aí eu pensei assim, aí eu falo que é só o Espírito Santo de Deus que consegue fazer isso, porque eu pensei dentro do meu coração dizendo, e eu ouvi uma voz dentro do meu coração e falou assim, você cair em pecado com mulher, você ir pra cama com mulher, vai satisfazer ao ponto de você não precisar mais disso? Não. Eu vou cair com a mulher hoje, quando for amanhã eu tô com vontade de novo. Depois de amanhã eu tô com vontade de novo. Daqui uma semana eu tô com vontade de novo. E aí eu vou começar, aí é onde você começa a entrar num buraco que você vai cada vez mais cavando a sua perdição, aí cada vez vai ficar mais difícil de eu voltar. Então eu falei pro Senhor, se eu me deitar na cama com mulher, se eu for pra cama com mulher, isso não vai me satisfazer ao ponto de eu não precisar mais disso. Então, eu prefiro permanecer desse jeito, eu prefiro permanecer esperando. Isso vai me dar ainda mais dor de cabeça. Porque eu não vou estar lidando só com o erro da outra pessoa, agora eu vou estar tendo que lidar com o meu próprio erro. E aí a coisa ia ficar complicada demais. Eu falei assim, Senhor, eu vou esperar a restauração. Se o Senhor não quiser a restauração, eu vou esperar a pessoa que o Senhor tem preparado para mim. E aí foi quando o Senhor começou a contornar toda a situação. E aí eu encerrei o meu coração fechado, que estava fechado, eu estava lutando pela restauração do meu casamento. Eu falei assim, agora eu vou abrir e vou encontrar uma pessoa que se pareça comigo, né? E aí é onde entra o caos. Conta pra Porque a gente tem um propósito, a gente tem uma missão e a gente costuma procurar a pessoa pela beleza. Aquela mulher ali é bonita, eu vou por conta que ela é bonita. Aquela mulher ali tem um corpo maravilhoso. Eu vou no ditado, eu vou porque aquela ali é gostosona. Então o que acontece? Aí acaba que eu vou pela beleza, eu vou pelo corpo, mas eu não vou por aquilo que de verdade tem que se parecer comigo. Não tem que se o que tem que se parecer comigo a pessoa tem o mesmo propósito que o meu, a pessoa ela tem o mesmo chamado que o meu, a pessoa ela tá indo pro mesmo lugar que eu. Aí foi quando o Guilherme falou assim, então agora eu preciso encontrar alguém que tá indo para a mesma direção minha, tem o mesmo propósito que o meu, ama as mesmas coisas que eu amo e tem, quem sabe, uma mesma palavra de Deus com relação a isso. E aí, dentro de tudo isso, foi onde eu encontrei a senhorita Mariel. Glória aí eu encontrei ela e foi bem engraçado, porque as pessoas perguntam assim, onde você marcou seu encontro? Eu marquei meu encontro na 25 de março. Na 25 de março. O lugar mais povão. Não, eu marquei com ela lá. Gente, eu não conheço esse lugar, fala pra mim. Amiga, 25 de março, pensa num morro. Com um monte de gente, parecendo um formigueiro. Um monte de loja, tipo de povão. Assim, Cara, people, sabe? Parece um monte de gente. Tipo um outlet que cada loja, tipo assim, é isso aqui, ó. Cada compartimento desse aqui é uma porta de uma loja que vende uma coisa. E por que você decidiu? Olha aqui, tá vendo esse esse chão? Não parece um monte de coisinha? É desse jeito, é um monte de gente. Então, assim, eu marquei com ela lá porque eu não marco, como eu precisava conhecer a pessoa,
eu não queria marcar num lugar romântico pra não parecer já um encontro romântico. Eu tava ali indo pra conhecer ela. Estratégia, gente. Aprende aí. Então eu falei assim, ó, se eu marco num lugar romântico, já dá na cara de que é algo romântico. Então o que eu vou fazer? Vou marcar num lugar de amigo, que aí, tipo assim, aí eu vou conversar aqui coisa... Assim. Eu vou conversar... Quem vai na 25 de março com os amigos? Eu gosto. Eu gosto da 25 de março. março. Por que eu gosto da 25 de março? Eu gosto da 25 de março porque tem uns relógios que eles não lançam modelo infantil. E aí eu gosto daqueles modelinhos pros meus filhos, eu comprava pra eles. Fantasia, tem um monte de fantasia de super-herói que eu gostava de comprar lá, porque eu achava pros meus filhos os tamanhos deles por lá. Gente, eu vou ter que pesquisar isso. Então, tipo assim, tinha muita coisa que eu gostava ali, que eu gostava de comprar ali naquela região. Principalmente coisas pros meus filhos. E aí, como ela tinha filho também, então eu falei, tem um lugar lá que eu gosto de comprar muita fantasia e uns reloginhos. Aí eu marquei com ela lá pra gente olhar essas fantasias, esses relógios. E aí ali a gente vai andar e vai trepar. Mas aí eu marquei com ela primeiramente no Mercado Municipal de São Paulo, que é o mercado que fica em frente à 25. Que aí lá tem comida boa, tem uma coisinha, é bem legal. E aí eu marquei lá, tanto que eu encontrei ela lá. Mas nesse dia a gente comeu um churrasco grego. Sabe qual que é o churrasco grego? Que é Não sei. que é uma carne que fica assim, ó. Que eles vêm cortando ela assim, que ela vai assando e eles colocam dentro de um pão. O gyro que chama. Os gregos têm isso aí. Aí, tipo assim, aí lá chama churrasco grego. E aí a gente almoçou esse dia isso, imagina. Então, assim, meu primeiro encontro com a Mariel foi na 25 de março. Nada assim, Quanto que era? romântico. Foi, sei lá, foi uns 5 reais. Era bem baratinho na época. 5 reais. Uau. E aí eu encontrei ela lá, e aí quando eu olhei pra ela, e ela olhou pra mim, e eu olhei pra ela, e aí eu falei assim, essa mulher se parece com aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E a gente começou a conversar. Ela também tinha passado por um divórcio, eu passado por um divórcio, então a nossa conversa girava em torno disso, né? Então eu ia falando de... Ela sabia que eu tinha lutado pelo meu casamento, eu sei que ela também tinha lutado pelo dela, e a gente tinha passado por esses processos, e aí quando a gente se encontrou, a gente começou a conversar e se alinhou, e aí deu muito certo, aí foi legal. Graças e aí a Deus. o resultado é... Glória. A nossa filha aí. Amém, glória a Os Deus. 5 filhos. Eita, os 2 dela. 5 filhos, gente. Então não a é gente- brincadeira. A gente tá tipo aquele filme, né? Tipo, os meus, os seus e os nossos. Acho que é assim. Mine, Yours and Ours, só em inglês. E eu amo esse filme. O meu, os seus e os nossos. Junta a galera. É muito interessante assim, ver a forma como Deus age. E hoje vocês têm uma família linda. Amém. Uma família que é bênção, não apenas para vocês mesmos, mas também que frutifica na vida de outros, que é exemplo para muitos outros que talvez passam pela mesma situação, né? Agora, em questão, como nós começamos a falar aqui, desses haters que as pessoas jogam, porque tudo isso aqui é para você ter a oportunidade de responder, porque muitas vezes as pessoas não têm. Nas redes sociais as pessoas colocam o que elas acham, são muito corajosas, mas na frente não tem coragem de dizer nada. Então, hoje em dia, você prega para jovens. Sim. E Deus usa muito a sua vida, seu ministério, para ganhar a vida desses jovens. E você fala muito sobre o evangelista é aquele que ele traz pessoas para Jesus. Sim. Só que o nosso propósito, a nossa missão é falar de Jesus. Seja onde quer que for. E a internet é a nossa maior ferramenta para falar de Jesus hoje em dia. Só que os nossos jovens que mais precisam usar para falar de Jesus estão, na verdade, se escondendo e consumindo coisas que talvez não sejam de Deus. Qual o seu conselho, como jovem cristão, como um pai, por exemplo, o seu conselho para essas pessoas? Porque você também é muito influente nas redes sociais. Sim. Agora, o seu conselho para esses jovens que estão se escondendo, ao invés de usar essa ferramenta muito poderosa para fazer o nome do Senhor ser propagado. Sim. Eu falo que hoje o evangelho de rede social, ele é o evangelho o mais fácil que tem de todos, né? Porque você grava em casa, você grava no conforto da sua casa, no ar-condicionado. Alcança todo mundo. Alcança muitas pessoas, ninguém vai lá na sua casa te bater porque você está dentro da sua casa gravando. Então, assim, você tem a liberdade de postar aquilo que Deus colocar sobre o seu coração. Então, imagine nós termos a oportunidade de, tipo assim, uma pessoa ruim hoje, ruim, ela vai abrir uma live e vai ter 5 pessoas ali assistindo. 5, 10 pessoas assistindo. Alguém melhorou um pouquinho, vai ter 50 pessoas assistindo. Então, tipo assim, cada pessoa, como se diz, tem a sua congregação. Pessoas... Porque o que eu penso é, se você abrir uma live no seu Instagram, você acha que quantas pessoas vão assistir sua live? Umas 50. Umas 50, o seu?
Gente, eu nunca fiz live. Então... Mas se você abrir, você acha que quantas pessoas iam assistir ali? Ia entrar ali pra assistir sua live? Aí você me diz assim, vamos dizer que você me fala assim, no pior de todos, 10 pessoas. Ok. Você tem noção de que 10 pessoas estão parando pra te ouvir? Verdade. E você nem é influente. Aí às vezes a pessoa que tá assistindo nem é influente. Mas, tipo assim, eu sou influenciador. Eu sou uma pessoa que influencia pessoas e que as pessoas amam acompanhar lives, um monte de coisa. Uma pessoa que não é influenciador, ela abre uma live e ela coloca 10 pessoas. A minha pergunta, o meu pensamento é, 10 pessoas pararam pra te ouvir. Verdade. 10 pessoas que te seguem ali pararam pra ouvir o que você tem pra falar. Às vezes elas nem sabem o que você tem pra falar, mas assim, elas entram pra te ouvir. Aí você fala assim, não, eu vou fazer live de oração, vou fazer live de palavra, e aí tem lá 4 pessoas. Fala assim, gente, vou valorizar esses 4, porque esses 4, mesmo eu sem ser ninguém, a pessoa parou pra me ouvir. Então, assim, hoje todo mundo tem uma plateia na frente. Uau. Todo mundo tem alguém que vai ouvir, independente de ser 4, 5, 10, 30, 100, 1.000, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, tem a plateia. E Deus está querendo saber, será que ele pode confiar em você? Será que ele pode confiar que de verdade... O que aconteceu aqui? Que é isso, meu filho? Calma! Aconteceu alguma coisa. Mas tudo bem, vamos continuar. Deus está querendo saber... Tem um versículo da Bíblia que diz assim, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. As pessoas usam esse versículo para oferta. Mas se você for fiel nos 10 que te seguem na sua live de oração ou de mensagem, se você for fiel nos seus 50 que te servem, mesmo sendo às vezes pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Ela foi fiel nos 10. Então eu posso abrir a rede social dela para que mais pessoas assistam, para que mais pessoas vejam, porque ela faz... Porque eu faço live para 300 pessoas hoje. Se eu abrir uma live que normal, vai dar 300 pessoas me assistindo. 500 pessoas me assistindo. Bom, eu não acho maravilhoso eu fazer para 500. Eu acho maravilhoso eu entrar e uma pessoa tá fazendo uma live de oração e de pregação com 3 pessoas assistindo. Com 5 pessoas assistindo. Aí eu falo, esse aí é mais corajoso, esse aí é mais guerreiro. Guerreiro não é o que faz live para 100 pessoas. Guerreiro é o que tá fazendo para 3, para 2, para 1. Até um amigo meu falou uma vez que ele tava fazendo uma live, ele falou assim, gente, eu entrei na live, quando eu vi, só tinha eu na live, assistindo a live do meu amigo. Aí eu fiquei com vergonha de sair da live dele, eu fiquei lá na live, porque se eu saísse, não ia falar pra ninguém. Então, assim, se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. E isso não é só sobre oferta, isso aí é sobre tudo que Deus te confiar. Se Deus te deu pouco dinheiro e o pouco que você tem, você investe no reino, Deus está falando assim, então eu posso colocar muito, que eu sei que quando eu colocar muito, ele vai investir. Mas isso serve também para, se aquilo... as minhas poucas amizades que eu tenho, eu prego para elas, aí Deus está dizendo assim, então eu vou colocar muitos amigos à sua volta, porque eu sei que também muitas pessoas vão ser alcançadas. Então, acho que é basicamente isso. E haters que estão acompanhando aí, haters são a melhor promoção que existe de você alcançar, fazer com que a sua mensagem chegue lá. Para que a mensagem de quando eu era virgem alcançasse muitas pessoas, tiveram que uns haters entrar lá para encher o saco. Então, eu descobri que hater, eles promovem a mensagem de uma forma especial. Eles fazem parte do departamento de marketing orgânico. Obrigado, haters. Deus ama muito vocês e eu também. Obrigado. Aleluia, glória a Deus. E qual o conselho que você pode dar para os jovens que se inspiram em você? De ser evangelista, de ser um pregador. E se alguém arde dentro deles mesmo, esse chamado de ser evangelista, de pregar a palavra do Senhor, qual conselho que você pode dar para esse jovem que está assistindo? Começa. Tudo na vida tem um começo. Ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno, todo mundo começa fazendo uma live com 3 pessoas, todo mundo começa evangelizando uma pessoa, todo mundo começa abraçando uma pessoa. Tudo tem um começo, e todo começo é pequeno, dentro da proporção daquilo que você vai viver lá na frente. Tem gente que vai começar com pouco. Então, como é que eu começo a pregar? Pregando. Como é que eu começo a orar como é que eu começo a ter coragem de orar pela vida das pessoas? Orando. Então, assim, é básico, porque as pessoas, às vezes, elas querem uma resposta, tipo assim, porque você precisa fazer isso aqui, aquele monte de coisa. Não, você quer começar a pregar? Prega. Você quer começar a orar pelas pessoas na rua e não sabe como é começar? Ora, procura alguém na rua e para e fala assim, posso orar por você? Não, não pode. Você vai achar um que não quer, 2 que não quer, o terceiro quer. Ali começou o seu ministério. Então, para quem se inspira em mim, acompanha muito aquilo que a gente faz, eu acredito que o Guilherme, ele não deu ouvido muito nas pessoas que criticavam, que falavam que não ia dar certo, um monte de coisa, porque a especialidade das pessoas é tentar desanimar a gente. Agora, se a gente tem um propósito, um foco e uma direção, a gente vai
independente daquilo que as pessoas estão falando. Então, independente do que as pessoas estão falando para você, vai, seja extremamente usado por Deus. E eu não vou te falar em qual área você vai ser usado por Deus, porque Deus está procurando gente para ser instrumento em áreas que, quem sabe, aí, às vezes não tem ninguém usando. Então, eu falava em escolas. Quando eu comecei a falar em escolas, eu não lembro de alguém que falava dentro de escolas. Então, o Senhor estava procurando uma pessoa para fazer isso. E eu vou te dar um recado da parte de Deus. Quando você olhar à sua volta e não encontrar ninguém fazendo nada, quem sabe é Deus te chamando para fazer isso de uma forma especial e você ser usado exatamente naquilo que Deus está querendo fazer através de você. Aleluia. Glória a E Deus. falando de começos, como foi o seu começo? Desse jeito que eu falei, pequeno, iniciando um grupinho ali, chamando os amigos para evangelizar, chamando os amigos para gravar um vídeo. A primeira vez que você ganhou, e eu digo ganhar o mal para Jesus, entre aspas, mas que você foi instrumento de Deus para que alguém se rendesse ao Senhor naquele dia. Como foi essa primeira vez? Você lembra? Como é que você faz uma pergunta dessa para alguém que tem TDAH e que as coisas deletam da cabeça? Eu não lembro. Mas então, se você não lembra o primeiro, qual foi o mais marcante? Quando eu preguei a primeira vez na escola. A primeira vez que eu preguei na escola, eu fiz um apelo e num período da manhã, 268 estudantes aceitaram a Jesus de uma vez só. Esse dia eu falei assim, tem algo diferente acontecendo aqui. Aí à tarde eu voltei, mas 197 entregaram para Jesus, à noite mais 40. Num dia, mais de 500 pessoas aceitaram Jesus, eu voltei para casa e falei assim, o Senhor quer fazer algo extraordinário. Como você foi parar na escola? É como se Eu queria falar na minha escola. E aí eu fui lá na diretora e pedi, ela não deixou. Eu já não estava, não, eu já não estava mais, eu já tinha saído da escola, mas eu queria voltar na minha escola, porque era uma escola presbiteriana. Eu queria voltar lá para poder contar que Jesus fez algo maravilhoso na minha vida, né, e que poderia ajudar os meninos. Aí ela falou assim, não. E aí eu comecei a falar nas escolas, aí eu sentei na casa da minha avó e tô conversando com a minha avó, falei, avó, não deu certo lá de falar na minha escola, não. Aí a amiga da minha avó era vereadora da cidade pequenininha, falou assim, você quer tanto falar em escola, eu vou te colocar para falar nas escolas aqui da cidade. Uau. E aí foi quando eu falei, e aí de lá para cá virou isso a loucura. A gente vê o poder de um não na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente acha que o agir de Deus vem através do sim, vem através da permissão. Mas muitas vezes Deus está agindo através do não. Depois de umas 30, 40 escolas que eu tinha feito, aí eu fui falar na escola que eu estudei a vida inteira. E aí foi maravilhoso. Mais de 380 alunos aceitaram a Jesus na escola que eu estudei. Glória a Deus. De 992 escolas que eu já falei, essa foi a única vez que o meu pai foi me ouvir falar. Sério? Isso, ele sentou Porque para me seu pai ouvir é falar. pastor. Sim, e aí ele tava lá sentado chorando, me ouvindo falar, e aí foi extraordinário, foi muito especial. Uau, glória a Deus. Foi muito top. Mas que pressão, Porque eu dei hein? muito trabalho para ele na escola, então esse dia aí foi para recompensar o sofrimento dele. Mas é interessante isso, né? Porque você falou que você deu muito trabalho na escola. E agora você está indo para a escola, um lugar onde que você teve tanto Lugar de vergonha. desafio, vergonha. E agora você está lá glorificando o nome do Senhor. Que interessante como Deus usa o improvável para fazer as coisas extraordinárias. Olha como envergonhou o inimigo. Porque se foi ali que você foi envergonhado, ali você envergonhou o inimigo no mesmo lugar que você foi envergonhado. Olha só. Sabe o que me lembrou? De Jesus e Pedro. Pedro, volta. Volta lá onde você lançou as redes e lança de novo. Uau. Volta lá onde da primeira vez não tinha nada, mas agora esteja preparado para receber milhares, para receber tanto que o seu barquinho não vai ser capaz de aguentar. Isso foi no mesmo lugar da vergonha. O Senhor falou assim, lança a rede de novo, você vai ver o que eu vou fazer. Então foi no lugar da vergonha da escola, onde eu vivo acho que o maior número de vidas que se entregou para Jesus foram nas escolas. Glória a Deus. Quer dizer que ainda há esperança para você. Que mesmo assim, quando você acha que quando você foi humilhado, Aleluia. nesse lugar Deus pode exaltar o nome dele através da sua vida. Então, quer dizer que ainda há esperança, porque se viu através do testemunho do Guilherme, pode acontecer com você também. Aleluia. Exato. E não desiste. Se não deu certo, tenta mais uma vez, porque as coisas de Deus não são para aqueles que param no meio do caminho. Yes. Você só vai saber o porquê você foi chamado e o que Deus tem para sua vida se você continuar, ainda que seja difícil, ainda que doa. Não desiste, porque Deus não tem coisa com quem para no meio do caminho. Yes. Ele tem coisa com aqueles que permanecem. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, pregadora aqui, não podia falar mais nada. Muito obrigado, meus amigos, por essa noite maravilhosa. E você, não sei que hora que você vai assistir isso aí, mas a hora que você assistir, vai ser muito top.
Vai ser benção. Algo mais? Gente, a gente chegou no final do nosso podcast. Foi curto, mas foi um tiro, porque foi benção. Exato. Então, é aquela coisa, não é sobre ter muito tempo, é sobre ter muito conteúdo. E só aqui nessa live você vai encontrar conteúdo como esse. Então, aproveita, digere e também envia para todos os seus amigos, para que eles Amém. venham também usufruir dessa parte que Deus teve daqui, diretamente para sua vida. Não deixe que isso pare em você. Não deixe que isso pare apenas aqui. Deus tem muito mais para mim, na vida do Guilherme, na vida do Lê, na sua vida e de todos aqueles que estão ao seu redor. Amém. Glória a Deus. Até a próxima. E eu tô indo ali porque tem uma fogueira super top.